Muito bem, galera. Então vamos aí para as variações no monohibridismo. Quer dizer, variações na primeira lei de Mendel. Monohibridismo quer dizer estou trabalhando com uma única característica, tá? Um único par de alelos no pai, par de alelos na mãe, com a possibilidade de formar um híbrido filho. Mas beleza, vamos lá. Então, variações na primeira lei de Mendel. O que estudamos até agora? Nós só estudamos dominância completa. Vamos usar de novo aqui ó, as ervilhas para a gente sacar o que está acontecendo. Você lembra que se eu pegar uma geração de ervilhas verdes, de ervilhas puras aqui, ó, amarela pura e cruzar com verde pura, dá 100% de amarela na próxima geração, né? E aí se eu pegar uma amarela dessa e cruzar com ela mesma, dá 75% amarelas para 25% verdes na próxima geração. Aí vamos lembrar como é que a gente representa o genótipo desses indivíduos aqui? A gente pode representar assim, ó, amarela pura, Vzão, Vzão, cruzando com verde pura, Vzinho, Vzinho. Amarela é dominante, verde é recessivo. Se eu cruzar Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, vem um Vzão para dentro de um gameta, um Vzinho para dentro do outro, eles se encontram nessa geração. Então, como que vai ser essa geração aqui? Heterozigota Vzão, Vzinho. Aí você lembra? Quando a gente cruza Vzão, Vzinho com ela mesma, né? Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, a gente cai, eu vou escrever rapidinho aqui e daí vou apagar. A gente cai nisso aqui, ó. Vzão, Vzinho, gametas de um dos pais. Vzão, Vzinho, gameta de outro pai, né, de outro dos pais aqui. E aí você tem Vzão, Vzão, amarela. Vzão, Vzinho, os gametas se encontrando aqui, né? Amarela. Vzão, Vzinho, amarela. E Vzinho encontrando Vzinho, verde. Por que a gente chama isso aqui de dominância completa, galera? A gente chama isso de dominância completa porque apareceu o Vzão é amarela, tá? O Vzão ele ignora completamente a presença do Vzinho, digamos assim. Eu expliquei isso naquela aula anterior lá para vocês. Agora vamos ver variações, tá? desse tipo de interpretação, outras possibilidades. Vamos ver esse segundo caso aqui, que é chamado de dominância incompleta. Algumas vezes você encontra com o nome de ausência de dominância, ou encontra com o nome de herança intermediária. Então veja, ausência de dominância, herança intermediária, você vai ver que faz sentido. O que nós temos aqui? Berinjelas, tá? Aí você está vendo uma berinjela roxa, chamada de púrpura, eu vou chamar de roxa, tá? Você tem a berinjela roxa, que pode ser cruzada com a berinjela branca. Então, se eu pegar uma roxa pura e cruzar com uma branca pura, o filho aqui, ó, ele vai sair roxo? Não. Ele vai sair com um tom intermediário entre os pais. Olha que coisa louca. Por isso que não tem dominância completa aqui, é uma dominância incompleta, é uma herança intermediária ou é uma ausência de dominância. Ok? E aí eu posso usar letra maiúscula e minúscula? Tem exercício que até usa, mas a gente evita. Geralmente a gente usa letras, inclusive, diferentes. Vamos tratar isso assim, ó. A roxa, Rzão, Rzão. A branca, Bzão, Bzão. Se eu cruzar uma roxa Rzão, Rzão com uma branca Bzão, Bzão, os filhos vão sair Rzão, Bzão. O que é roxo misturado com branco? Violeta. É uma cor intermediária entre o roxo e o branco. É um roxo claro. Entendeu a situação aqui? Agora vamos pensar nessa situação. Se eu pegar essa geração e cruzar com ela mesma, né? Lembra o nome dessas gerações? Nem coloquei aqui, mas geração P, parentais puros, geração F1, filhos, geração F2, netos, tá? Isso vale para todos os casos. Então aqui, ó, peguei os pais puros, roxo com branco, filho, violeta. Intermediário, herança intermediária. Se eu pegar uma violeta dessa e cruzar com outra violeta dessa, o que será que vai dar? Vou deixar aqui, ó, o cruzamentinho. Então vamos lá. Aliás, só deixa eu representar para você o que estamos fazendo, né? Estamos então cruzando RB
com RB, ok? E aí vamos ver como que sairão os filhos desse cruzamento. Fiz aqui nosso diagrama, vou colocar os gametas de um dos pais nessas casinhas. Gameta R, gameta B. E aqui em cima o gameta de outro dos pais. Gameta R, gameta B. Agora preste atenção que negócio curioso que vai acontecer. Ó. 1/4 dos filhos, Rzão, Rzão. Opa, Rzão, Rzão é roxo, né? Tá aqui, ó, Rzão, Rzão. Aí, veja só, se eu pegar esse B com esse R aqui, ó, dá RB. RB é a mistura dos dois. O que é RB? É violeta. Tá? Se eu pegar esse R com esse B aqui, ó, RB é a mistura dos dois pais, das duas características. Aí o que isso dá? Dá violeta. E se eu pegar esse gameta B com esse gameta B, vai dar B com B branca. Doido, né? O que estamos enxergando e agora presta muita atenção? Como que você vai conseguir identificar se é um caso de dominância completa ou de dominância incompleta, ou ausência de dominância, ou herança intermediária? São os 3 nomes para esse segundo caso aqui. Por causa, você vai conseguir interpretar, bom, primeiro aqui ó, na F1, que você vai ver uma herança intermediária mesmo entre o fenótipo dos pais, mas essa proporção aqui, ela é muito queridinha em exercícios. Então vamos transformar isso aqui em número. Num caso de dominância completa, partindo de geração P pura, passando por F1, chegando em F2, na F2 você tem uma proporção de 3:1. 3 dominantes para 1 recessivo. Tá? 3 fenótipos dominantes para 1 fenótipo recessivo. É a proporção dos filhos ali, dos F2. Você viu que aqui mudou agora, né? Quando a herança é dominância incompleta ou ausência de dominância ou herança intermediária, você tem na F2 1 para 2 para 1. Sacou que mudou a proporção aí? Tá? Então é importante que você preste atenção nisso, ok? E vamos para o nosso terceiro caso aqui, a terceira variação possível. Olha o nome dela, codominância. O nome já está te dizendo, ó, codominância quer dizer que vai ter 2 características se manifestando simultaneamente no filho. Não vai ser uma mistura delas, vai ser as 2 de uma vez só. Vamos pensar num caso de codominância que vocês vão estudar mais para frente, tá? Que é o nosso tipo sanguíneo. O que determina o nosso tipo sanguíneo? Lá nos glóbulos vermelhos do nosso sangue, o que determina são os carboidratos na membrana. Um grupinho de carboidratos ligados a proteínas, uma glicoproteína de membrana. Tá? Então, você tem, digamos que essa flecha aqui esteja representando o tipo sanguíneo A. Essa bolinha aqui ó, esteja representando o tipo sanguíneo B. E olha que coisa louca, você sabe disso, é senso comum, né? Existe a possibilidade de eu pegar uma mamãe A e um papai B e fazer sair deles um filho aqui ó, na próxima geração A, B. Entendeu o que é codominância? Você tem as 2 características, os 2 fenótipos expressados ao mesmo tempo no filho. Não é uma mistura dos dois, é os dois, são os 2 ao mesmo tempo. Isso é codominância. Diferente da dominância incompleta ou herança intermediária aqui, porque aqui você tinha um caso ó, intermediário em relação aos pais. Aqui você não tem um intermediário, você tem as características dos 2 pais se manifestando. Como que a gente poderia colocar os genótipos aqui? Você vai estudar isso mais para frente, mas a gente poderia falar assim, ó. Isão, azão, isão, azão, um A homozigoto aqui. Isão, bezão, isão, bezão. A gente costuma usar esse I aqui para representar as coisas, né? Um B homozigoto. Vem um isão, azão de um dos pais, vem um isão, bezão do outro. E tanto o alelo A quanto o alelo B conseguem se expressar, porque você está vendo aqui a glicoproteína A e aqui a B. Então o filho sai AB. Codominância. Ok?
Belezinha, galera. Então agora fechei por aqui esse assunto aqui de variações do monohibridismo. Vamos dar uma olhada em mais algumas possibilidades aí para essa variação da primeira lei de Mendel, tá? Muito bem, galera. Então agora a gente vai ver uns conceitos aqui, ó. O que é o conceito chamado de pleiotropia? É a seguinte situação. Isso aqui é muito comum na genética, tá? E você tem que saber ele conceitualmente mesmo. Não aparece muitos cruzamentos em relação a isso. Então imagina a seguinte situação, ó. Você tem um gene, ou seja, um par de alelos. Então vamos colocar aqui, ó, um par de alelos, quer dizer, azão, azinho. Você tem um gene, um par de alelos. Olha que coisa louca, manifestando mais de uma característica. Então vamos colocar aqui em cima um caráter 1 e vamos colocar aqui embaixo que esse mesmo gene, esse mesmo par de alelos está influenciando um caráter que eu vou chamar de 2. Tá? Vou te dar uns exemplos. Por exemplo, em relação à cebola. Olha que negócio curioso, né? Quando a cebola ela tem a cor vermelha, tentar desenhar uma cebola avermelhada aqui, ó. Quando a cebola ela é vermelha, ao mesmo tempo ela tem resistência a um fungo. Ficou meio ruinzinho de enxergar ali, mas o que interessa é a ideia. O mesmo gene que traz a cor vermelha faz com que ela seja resistente a um fungo. Vamos pensar numa outra situação. Imagina um gene que ele influencia no formato do bico da ave. Talvez isso cause uma variaçãozinha em relação ao canto, né? Lógico, ela canta na siringe lá embaixo, mas influencia na vocalização. Imagina o gene que causa anemia falciforme nos humanos. Ele muda o formato da hemácia. É uma característica, está influenciando num caráter. Mas ao mesmo tempo, além de mudar no caráter, né, no formato da hemácia, ele muda lá dentro, no formato da hemoglobina, ele muda no funcionamento geral, porque faz o cara ter anemia. Então entende a ideia? Isso é pleiotropia. É um gene de uma característica influenciando em várias coisas simultaneamente. Isso é muito comum, tá, no dia a dia da genética. Entendeu? O raciocínio é isso, tá? O conceito. Alelos letais. Agora vamos pensar num exemplo. Eu vou te dar o exemplo histórico, depois eu cito aí uma possibilidade para você pensar em humanos. Lá no passado, quando os caras estavam descobrindo esses alelos letais, eles faziam um cruzamento doidinho, que era assim, ó. Eles estavam fazendo cruzamento entre ratos, entre camundongos, na realidade. E aí, eles faziam esse cruzamento aqui, ó. Deixa eu voltar para uma cor que vocês consigam enxergar melhor. Eles faziam esse cruzamento aqui, ó. Eles cruzavam um rato amarelo com outro rato amarelo. Quando eles obtinham os filhos muito numerosos e ficavam, né, fazendo várias vezes esse cruzamento até ter um número grande para perceber ali a matemática representativa da situação, o que eles percebiam? Que aqui, ó, nos filhos nasciam ratos amarelos, como era de esperar, e nasciam também ratos cinzas. Aí você, beleza, professor, mas e daí? Qual que é a moral da história? A moral da história é a proporção. Quando eles faziam esse cruzamento, dava sempre aqui, ó, de proporção nos filhos 2 ratos amarelos para 1 rato cinza. Uma proporção de 2 para 1. Estranho, né? Isso é diferente dos casos anteriores. Aí o que esses caras deduziram? Eles deduziram o seguinte: cara, isso aqui é um caso de alelos letais. Como assim? Eu vou fazer o cruzamento aqui do lado, ó, e vou apagar ele já já, porque esse aqui vai atrapalhar se eu deixar aqui. Eles pensaram assim, ó, esses ratos amarelos são heterozigotos, azão, azinho, azão, azinho. Aí vou fazer o cruzamento, azão, gameta de um pai, azinho, gameta de um pai, e aqui em cima eu vou colocar azão, gameta do outro, azinho, gameta do outro. Tranquilo? Quando você fizer esse cruzamento, que você já está meio careca de saber como é que faz, azão, 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 azinho, azão, azinho,
Azinho, azinho. Eu disse, ué, mas não deu 3:1? Aí é que está a sacada. Quando os caras olharam para essas proporções, eles deduziram que esse coitado aqui, ó, ele morre antes de nascer, durante o desenvolvimento. E aí chamaram isso de alelos letais, tá? Então nasciam 2 amarelos para 1 cinza. Entendeu a situação? Fica meio contraditório o esquema do jeito que eu montei ele aqui, mas é assim, ó, quando você precisa de 2 alelos iguais para matar o indivíduo, a gente chama isso de alelos letais recessivos, precisa de dose dupla. Se um azão aqui, ó, já fosse capaz de matar o indivíduo, a gente chamaria isso de alelos letais dominantes. Alelo letal dominante, tá? Mas não se estresse muito com isso. O que é muito importante se perceber em relação a alelos letais? O exercício não vai ficar pedindo para você deduzir isso, mas ele vai te dizer o seguinte, ó, que uma determinada doença, ela é letal, ela é homozigota dominante, causando letalidade, por exemplo. Aí isso vai mudar a maneira com que você interpreta a proporção lá nos filhos. Depois de fazer o cruzamento, tem um deles que você tem que tirar da conta. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu cruzar, nesse caso de alelos letais, um rato amarelo com outro rato amarelo e tirar um rato amarelo desse cruzamento? Repara que não é 3:1, é 2:1. Entendeu? Você sempre tira o alelo letal aqui, ó, o caso letal da conta. Eu vou procurar exercícios e colocar aí para a gente resolver juntos isso na próxima aula aí de exercício sobre esse assunto, beleza? Então agora vamos para a última parte da nossa aula, já estamos aí com 30 minutos, agora a gente vai estudar alelos múltiplos e finalizamos por aqui, ok? Então vamos lá. Muito bem, galera, a última parte dessa aula, alelos múltiplos. Vamos primeiro entender o que esse conceito aí representa. O que você está acostumado até agora? Você está acostumado até agora, imagina que eu desenhei aqui 2 cromossomos, vou marcar aqui a posição dos alelos, né, o locus de cada um desses alelos. O que você está acostumado até agora é pensar assim, existe 2 possibilidades, pode ser azão, o alelo, ou ele pode ser azim. Isso aqui, ó, quando você tem só 2 possibilidades de alelos para colocar os pares, não é um caso de alelo múltiplo. O que seria um caso de alelo múltiplo? É quando você tem azão, azão linha, azão 2 linhas, azão 3 linhas e azinho. Entendeu? Quando você tem mais de 2 possibilidades. Então imagina que aqui eu poderia colocar azão, azão linha, ou azão, azão 2 linhas, ou azão, azinho. Sempre vão aparecer aos pares, mas tendo mais de 2 possibilidades, a gente chama de alelos múltiplos. Entendido? Então agora deixa eu apagar isso aqui para não causar confusão. Acho que você sacou aí qual que é a moral da história. E a gente vai para um exemplo que é um exemplo bem batido de material didático e de questões de vestibular por aí. Qual que vai ser o nosso exemplo aqui que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a cor de coelhos. A cor de coelhos. Agora preste atenção. Ainda estamos falando só de um par de alelos juntos, um num cromossomo que veio do pai e um num cromossomo que veio da mãe. Só que como agora a gente não tem só um azão e um azinho de possibilidades, a gente tem várias possibilidades, alelos múltiplos, ou polialelos, né? Polialelismo, pode ser o nome disso também. Agora você vai ver que tem mais de um fenótipo possível. Sacou? Então a cor dos coelhos podem ser os coelhos de 4 cores. Agouti, também chamado de selvagem, ele é meio amareladão. Chinchila, cinza. Himalaio, branco com orelha preta. E albino, inteiro branco. Ao longo do tempo, os pesquisadores fazendo muitas pesquisas com esses carinhas aí, eles já sacaram qual que é a relação de dominância entre esses alelos. Aqui nós teremos 4 alelos diferentes, tá? Para colocar aos pares em cada um desses animais. Então, uma das coisas que alelo múltiplo nos traz de novidade é isso aqui, ó.
é o que a gente chama de relação de dominância. Relação de dominância. O exercício fornece isso para você antes de você começar a resolver ele, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos chamar, aqui de cima para baixo já está bem organizado. O agute domina o chinchila domina o Himalaia domina o albino. Tá? Quer dizer, o albino é dominado por todos e o agute domina todos. Como que a gente representa a relação de dominância? Eu vou chamar o agute aqui, ó, o alelo característico do agute, de cesão A. Tá? Eu vou chamar o alelo aqui do chinchila de cesão CH. Então, como que a gente representa essa dominância? A gente faz assim, ó, um sinal de maior que. Então, cesão A é o alelo que manifesta agute. Ele é dominante sobre cesão CH, que é o alelo responsável pelo chinchila. Esse cesão CH do chinchila, por sua vez, é dominante sobre o cesão H, que é o alelo responsável pela cor Himalaia. E esse cesão H, por sua vez, é dominante sobre o Czinho, que é o alelo responsável pelo albino. Tranquilo? Agora vamos distribuir esses alelos nesses bichos aí, montando genótipos possíveis. Ok? E aí você vai sacar bem aqui qual que é a relação das coisas. Então veja só, quando que um coelho vai ser agute? Quando no parzinho de cromossomos, lembra que a gente sempre tem que colocar esses alelos aos pares, tá? Não dá para pôr trio, não dá para pôr quadra e nem sozinho, tem que ser par, porque nós temos pares de cromossomos com pares de alelos. Então vamos lá, quando que um coelho vai ser agute? Quando ele for cesão A, homozigoto. Ok? Mas repara agora que vem a parte interessante. Se ele for cesão A, cesão CH, o cesão A domina o cesão CH. Então ele vai ser agute do mesmo jeito. Vai ser selvagem também. Entendeu a situação? Se for cesão A, cesão H, o cesão A domina o himalaio. Então vai ser agute também. E aqui piorou, né? Se for cesão A, Czinho, vai ser selvagem agute do mesmo jeito. Então nós temos 4 genótipos possíveis para manifestar o estado de caráter coloração agute selvagem. Agora eu poderia deixar você deduzir os dali para baixo, né? Você já imagina. Como que vai ser um coelho chinchila? Vai ter que ter cesão CH junto, opa, aqui não é vírgula não, tem que fazer o par. Cesão CH, homozigoto, então, para a cor chinchila. Mas se ele for cesão CH, cesão H, ele vai ser chinchila do mesmo jeito, porque o alelo para chinchila domina o alelo para himalaio. Existe mais uma possibilidade? Logicamente. Se ele for cesão CH, Czinho, o alelo para chinchila domina o Czinho. Então vai ser chinchila. Temos 3 genótipos possíveis para a coloração chinchila. Mesmo raciocínio para o himalaio. Ele pode ser cesão H, ou ele pode ser cesão H, Czinho. Tranquilo? E finalmente, para ser albino, vai ser o quê? Czinho. Deixa eu diminuir e deixar menorzinho ainda. Czinho. É a única possibilidade, o único genótipo possível para o albino é esse. Se aparecer qualquer outro alelo aí, vai manifestar uma outra coloração. Entendeu a ideia? Agora quero já aproveitar isso aqui para deixar claro um negócio para você. O fato do Czinho ser recessivo não quer dizer que ele vai ser raro. Né? O fato de ter um único genótipo aqui não quer dizer que ele vai ser mais raro. Por quê? Porque depende da situação, cara. Se você tiver uma criação de coelhos e todos eles forem albinos, os filhos 100% vão nascer albinos. Entendeu a ideia? Então, a dominância e recessividade, ela diz respeito só ao cruzamento que você está estudando ali, não à raridade da coisa na natureza. Por exemplo, o tipo sanguíneo O é recessivo em relação ao A e recessivo em relação ao B, né, ao B.
Mas você tem tribos indígenas em que todo mundo é O. Por quê? Porque você pega um O, cruza com outro O, vai dar O. Você pega um albino, cruza com outro albino, vai dar albino. Beleza? Esse raciocínio é importante. Agora eu vou montar uma lista de exercícios para a gente resolver junto aí e vou tacar ela na sequência desse vídeo mais para frente. Beleza, galera? Então, falou, valeu, bons estudos para vocês aí e até a próxima.